A partir desse texto eu quero pensar com os irmãos sobre pilares da vida cristã, prioridades da vida cristã, poderia chamar também. Vou chamar de pilares porque é aquilo que sustenta a nossa jornada enquanto cristãos. O texto é Paulo, a igreja em Colossos, capítulo 4, a partir do verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que o Senhor nos abençoe. Vocês sabem que existem leis físicas. Existem leis, mesmo que você não seja um especialista nelas, você está submetido a essas leis, né? Uma delas é a lei da gravidade. Há uma força que puxa tudo para o centro. E de igual modo também existem leis espirituais. Paulo chega a falar isso nas suas cartas. E quem não reconhece ou não se submete ou não considera tanto as leis físicas quanto as leis espirituais acabam sofrendo as consequências. O fato é que na vida cristã, na vida daqueles que desejam vencer nessa jornada, nessa peregrinação, nós precisamos considerar algumas leis, aquilo que nós podemos chamar de regras básicas da jornada. E uma delas é a seguinte: o mais importante vem em primeiro lugar. Jesus falou muito sobre isso. Se você ler nas entrelinhas, por exemplo, o Sermão do Monte, em alguns momentos ele vai falar textualmente sobre isso. Sobre, por exemplo, buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. C.S. Lewis escreveu um artigo inteiro sobre isso e o resumo do artigo dele, muito bem escrito, é o seguinte: se você colocar as segundas coisas em primeiro lugar, você perde tanto as primeiras coisas quanto as segundas. Então existe uma ordem, existe uma lei, existe um padrão, existe uma dinâmica, tanto na vida, digamos assim, nas leis físicas quanto nas leis espirituais. E eu tenho certeza que nós todos, nesse alvorecer do novo ano, teremos desafios diante de nós, muitos, variados, dependendo de cada um aqui, mas em linhas gerais todos nós queremos avançar e vencer os desafios que vão se agigantar à medida que vamos avançando dia após dia, semana após semana, mês após mês desse novo ano que está surgindo. E nós devemos focar naquilo que é mais importante. Então, o homem sábio é aquele que discerne o que é mais importante e mantém o que é mais importante em primeiro lugar. O ano continuará sendo 12 meses, não é? Essas 52 semanas, via de regra, 365 dias. Então, a partir dessa passagem, eu quero apresentar aos irmãos o que nós podemos chamar de pilares da vida cristã ou prioridades da nossa jornada enquanto cristão. São 3 elementos bem elementares, basilares, essenciais para a nossa jornada. 3 coisas essenciais. Vejamos então. A primeira delas é a primazia da oração. Nós estamos num culto público que no Brasil Batista, desde o nosso nascedouro aqui, nós chamamos de culto de oração, uma reunião mais doméstica, quando a igreja se reúne para a adoração pública, para a oração. Então, desde a nossa conversão, no ambiente das nossas igrejas, a gente sempre está ouvindo falar da oração, da importância da oração, da prioridade da oração, dos resultados da oração. E Paulo, que era, entre outras coisas, um homem de muita oração, ele era um grande teólogo, um grande pensador, um plantador de igreja, um estrategista, um homem brilhante, mas era, sobretudo, um homem de oração. Todas as cartas de Paulo, sem exceção, todas, ele menciona a oração. Ele está orando e também pede oração. E os versos 2 a 4, ele vai falar àqueles irmãos em Colossos sobre a necessidade de priorizar a oração, seja ela particular,
seja ela no ambiente comunitário. Eu vou ler para vocês o que ele vai dizer. Perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Por que ele fala isso? Perseverar na oração, vigiando com ação de graças. Porque Paulo sabia que a oração é um meio de graça. A oração não é soltar palavras ao vento, a oração não é um devaneio, a oração não é coisa de gente desequilibrada. É bem verdade que uma pessoa desequilibrada pode orar, lançar palavras ao vento. Mas a oração é um dos principais meios de graça. E quando a gente toca nesse assunto da oração, via de regra, o que eu percebo ao longo desses anos todos, é que existe, embora não verbalizado, um sentimento assim de frustração, de desânimo, uma espécie de tristeza, porque ninguém parece alcançar o padrão adequado de oração. Eu já li algumas biografias e vou dizer para vocês, eu nunca encontrei ninguém que diga assim, eu estou satisfeito com a minha vida de oração. Eu oro muito. Se alguém disser assim, é porque tem algum problema. A impressão que se tem é que está todo mundo assim, poxa, estou deixando a desejar. E a pergunta é por quê? Se nós cristãos confessamos, reconhecemos a importância da oração, o valor da oração, se entendemos o chamamento para a prática da oração, por que é que nós oramos tão pouco? Por que é que existe uma espécie de força que expurga, que inibe, né, a prática da oração? Por que que isso acontece? Então, duas coisas precisam ser ditas aqui. A primeira delas, e é um encorajamento para nós, é que a oração não é uma trilha, ela é uma avenida. Qual é a diferença? Uma trilha é um caminho através do qual poucas pessoas passam, os mais aventureiros, os mais... aventureiros, essa é a palavra mesmo, né? Que gostam de aventuras e tal. Avenida é um lugar de trânsito. Então, antes da gente orar, a gente precisa trazer memória que, por pelo menos 20 séculos, pensando apenas na igreja cristã, nascida ali em Jerusalém, homens e mulheres como nós tiveram uma vida de oração, em altos e baixos. Então, vale a pena aprender com aqueles que nos precederam. E Paulo era um homem de oração. Não era um homem perfeito, mas era um homem de oração. E é por isso que ele, como pastor, teólogo, ele está dizendo, perseverar em oração, porque ele sabia que a falta de oração sinaliza, entre outras coisas, a nossa presunção. Você pode fazer muita coisa depois de orar, mas se atuar sem orar, sinaliza presunção. A ideia de que você pode por si mesmo, que você pode na sua força. É evidente que você tem talentos, tem dons, tem habilidades, é uma sinergia, orar não é cruzar os braços, mas a regra é orar e trabalhar. Não é trabalhar para depois orar. Ou seja, quando a gente ora e em seguida trabalha, a gente faz isso numa perspectiva de que a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa realmente buscar a Deus. O ponto é que a gente sabe isso, mas de alguma medida a gente acaba fraquejando nessa área, né? Eu disse aos irmãos em algum momento que das experiências ricas que eu já tive na vida, já tive a oportunidade de ouvir muitos bons instrutores. Eu ouvi há muitos anos atrás o pastor, o teólogo Bruce Milnes. Há um livro dele que a gente quer até publicar. É um teólogo batista britânico, muito capaz. E ele esteve aqui no Rio no ano 2001. E eu tive a oportunidade de ouvi-lo. E ele fez uma exposição sobre a teologia da oração. Então ele pegou o texto bíblico, foi expondo, né? E também em diálogo com a tradição, com a história da igreja. Em um determinado momento do sermão dele, ele disse assim, por que nós oramos tão pouco? Se nós entendemos que a oração é importante, que a oração é vital, que a oração fortalece a fé, que a oração nos aproxima de Deus, que a oração estreita a nossa relação com Deus. E a resposta dele foi muito impactante. Ele disse, a oração nos deixa completamente despidos diante de Deus. Você pode fantasiar, você pode ludibriar, pode representar
o que você não é diante das pessoas, mas diante de Deus em oração você é o que é. Então, a fuga da oração é um subterfúgio da nossa alma para não prestar conta diante de Deus. É por isso que a gente inconscientemente foge da oração. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Fugir da presença de Deus. Então, a oração, ela exige uma prestação de contas. É diante de Deus Santo que nós nos aproximamos. Por isso a oração envolve contemplação, contrição, confissão, louvor. Ou seja, existe uma arte a ser desenvolvida na prática da oração. E Paulo sabia disso. Você pega, por exemplo, o capítulo 3 de Efésios, 2 orações que ele faz ali, encharcado de teologia, orações específicas, orações profundas. Ele diz, olha, eu me coloco diante de Deus, que toma o nome de cada família, oro por vocês para que os olhos do entendimento sejam abertos, para que vocês conheçam o amor de Cristo, a largura, a profundidade, a altura, comprimento. Oro para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Não é uma oração vaga, é uma oração profunda, teológica. Isso demanda realmente um desenvolvimento. Por isso que a oração é chamada de o oxigênio da fé. Bem, dito isto, nós precisamos entender que nessa passagem que Paulo nos apresenta aqui, ele vai dar algumas características dessa oração que a gente precisa desenvolver. Oração que não é uma trilha, é uma rodovia. Outras pessoas passaram por esse caminho, a gente precisa aprender. A oração que também é um exercício que a gente precisa desenvolver, porque somos impelidos a fugir da oração pelos nossos próprios pecados, ou a oração vai proteger você de você mesmo, dos seus pecados, ou seus pecados vão lhe afastar da oração. É uma autoexcludente. Ou você ora e se torna mais parecido com Cristo, ou deixa de orar e se torna mais parecido com Adão. Então, assim, essa é a dinâmica. Então, vejam. E quais são as características? O verso 2 ainda, a primeira coisa é que essa oração deve ser perseverante, é perseverar na oração. E esse é um problema, porque a gente vive numa cultura da inconstância. Essa é uma cultura da inconstância. As pessoas começam a 100 por hora e de repente param. E a ideia é ter cadência, ter sequência, ter constância, perseverar. Nem toda hora, nem todo momento, nem todo dia você vai ter disposição para orar. Mas você precisa orar. É o oxigênio de sua alma. Quem deixa de orar está criando um abismo. Está se auto-asfixiando. Está criando um problema para a sua alma. Então a gente precisa perseverar em oração por nós mesmos, pelo nosso círculo imediato e por outras questões que Deus vai apresentar diante de nós precisamos orar. É muito curioso que Jesus ensinou no Evangelho segundo Lucas sobre a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. O verbo esmorecer é desanimar. Por que Jesus falou sobre isso? Porque ele sabe, ele conhece a nossa natureza. Há uma inclinação ao desânimo. E a gente precisa perseverar na prática da oração, em particular e comunitariamente. Então, um culto como esse, por exemplo, não é fácil deslocamento numa cidade como a nossa, onde 5 quilômetros pode demorar 50 minutos. Então envolve o quê? Uma demanda, um planejamento, uma perseverança. Eu preciso orar comunitariamente. Então, essa cultura tem que ser estabelecida em nosso coração e esperar no Senhor. Eu estava preparando essa reflexão e lembrei de um pastor, já está falecido, já é falecido esse irmão. Eu ouvi dele, há muitos anos atrás também, da experiência que ele teve. Ele estava presente quando houve a queda do Muro de Berlim. Aquele nefasto muro que simbolizava a civilização e o totalitarismo comunista no leste europeu. E ele estava ali, então aquela efusiva alegria, as pessoas derrubando o muro, festejando, né? A queda do muro. De repente ele olha e vê uma senhora chorando, mas chorando muito. Ele se aproxima dela e ele então diz assim, mas é dia de alegria, é dia de festa. Ele entendia que muita gente estava chorando de emoção e tal. E ela deu uma resposta para ele marcante. Ela falou assim, meu filho,
era uma anciã, uma senhora já de certa idade, falou para ele assim: meu filho, há muitos anos, todos os dias, eu orei a Deus para ver esse dia chegar. E hoje Deus me deu a graça de ver esse muro tombar, para que o Evangelho avance para essa região tão sombria e tal. Então ele vê assim, anos e anos de oração. Então a gente perdeu essa cultura da perseverança em oração. A gente vive numa cultura imediatista. A gente ora hoje que é o resultado da manhã. É a geração micro-ondas, né? Que é essa geração. E o que não está sempre falso. Tem muitos falsários, né? Prometendo métodos para mobilizar a mão de Deus mais rapidamente. E às vezes é na demora de Deus que Deus não apenas está trabalhando a resposta à oração, mas a nossa própria vida. Então a gente precisa perseverar em oração. Paulo sabia que era isso. Detalhe, quando Paulo escreveu isso, sabe onde é que Paulo estava? Numa cadeia. O homem que está falando sobre perseverança é um homem que está preso. Então você percebe a estatura de Paulo. Então a gente precisa perseverar em oração. Perguntas: quais são suas necessidades? Estou falando reais necessidades. Quais são os motivos pelos quais você ora? Quanto tempo está disposto a orar por isso? A conversão de Agostinho gastou 33 anos da oração da sua mãe, Mônica. Há uma história relacionada a Moody, que também era um homem de oração, tinha suas fraquezas, mas era um homem de oração. Ele orou por 2 amigos durante toda a sua vida. Um deles se converteu 1 semana antes da morte de Moody. E o outro amigo se converteu 1 ano depois que ele já havia morrido. Ou seja, um amigo pelo qual ele orou por muitos anos se converteu 1 semana antes da sua morte, e o outro se converteu só 1 ano depois. Então, por quanto tempo a gente poderia, por exemplo, se dispor a orar pela conversão de um parente, de um amigo, de um familiar? Pela mudança de um cenário que, hipoteticamente, é irreversível. Perseverar em oração envolve isso. E enquanto a gente persevera, Deus está trabalhando não apenas naquela situação, mas em nós mesmos, moldando a nossa vida. A oração também deve ser vigilante. Veja o que Paulo vai dizer. Ele usa a expressão aí, perseverar na oração. A linguagem que ele usa é vigiando. E por que ele usa essa expressão vigiando? O que vocês acham? Vigilância é uma palavra cara para nós cristãos. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma palavra que foi criada pelos cristãos. O verbo aí é Gregório. Quando você ouvir alguém assim, Gregório, esse nome nasce na ambiência cristã, significa vigilante. Literalmente significa estar acordado, permanecer alerta. É um nome inventado pelos cristãos. E o que Paulo está dizendo? A gente precisa perseverar em oração, vigiando. Por quê? Há forças visíveis e invisíveis que conspiram para nos tirar da torre de vigia, para nos desmobilizar para a mais sagrada das artes. O que nós precisamos lembrar é que a oração é a coisa mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais importante que a gente faz. Se é a mais importante, se o adversário de nossas almas nos desmobilizar dessa arte, ele já ganhou boa parte do terreno. Então, estudar é importante. Bons livros, boa literatura, conhecer teologia, fazer bons cursos, aprofundar seu conhecimento, desenvolver seus dons e habilidades, servir, essas coisas todas têm o seu valor. Mas se tudo isso acontece com a oração posta de lado, é só atividade. É só atividade. Então, a gente precisa vigiar, porque sem a prática constante e adequada da oração, a gente acaba se tornando vulnerável. É o que Paulo está escrevendo aqui. Vejam, por exemplo, que Pedro não vigiou e por isso fracassou. Foi falta de vigilância da parte dele, né? Quando Jesus chegou no Getsemane, naquela situação com os discípulos, qual foi a crítica e a censura de Jesus? Por nenhuma hora vocês puderam vigiar. É a mesma palavra aqui. É vigilância, estar atento às circunstâncias. Então a gente precisa tomar realmente muito cuidado. Há uma canção do cantor cristão que é bem pedagógica, diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora
Ó coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Olha que poesia profunda. Você começa o dia maravilhoso. O que te aguarda no decurso daquele dia? O que te aguarda? Tente imaginar, por exemplo, uma família. Acorda pela manhã, domingo em que a igreja vai celebrar o Natal. Eles se arrumam, pai, filho e neto. Que coisa linda. Da mesma família. Se deslocam para a igreja onde ele vai ouvir o seu sogro, o seu genro pregar. Eles participam do culto, ouvem uma cantata, glorificam a Deus. Voltando para casa, estão no meio de um tiroteio. 3 pessoas são baleadas. Quem poderia imaginar, saindo de casa, que poderia acontecer um infortúnio desse? O que espera cada um de nós a cada novo amanhã? Você está percebendo o que eu estou querendo dizer? Essa vigilância, esse senso de dependência da graça, esse senso de que nós precisamos continuamente de oração e vigilância tem que estar presente em nossas vidas. Aí ele prossegue, ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração e evita a guerra, e goza a paz com teu Senhor. Ao dia, ao fim, após os teus lidares, no final do dia, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. E sem cessar vigia todo instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, pode o mortal ao céu chegar. Isso é letra, gente. Profunda. Então, uma oração perseverante, vigilante e gratulatória, com ações de graças, Paulo vai dizer. Porque a gratidão, ela oxigena a nossa oração. Basta observar, por exemplo, que em todas as recomendações para a oração tem sempre orar com ações de graças. O que significa orar com ações de graças? É dar graças antecipadamente pelo que o Senhor há de fazer e pelo que Ele já fez. Orar com ação de graças, né? Então a gente precisa aprender isso. Eu gosto muito de um escritor batista chamado Alexander MacLaren. É pouco conhecido no Brasil, é um pregador escocês, século XIX. Ele disse assim, toda oração deve ser misturada com gratidão, pois sem esse perfume, o incenso da devoção não tem um dos elementos mais fragrantes. Ou seja, a gratidão ela perfuma a nossa oração. Isso é poético, né? E é profundo. Deus ama corações agradecidos, corações que se alegram nele. A gente precisa orar com ação de graças. Eu tenho certeza que apesar dos pesares, das lutas, das tristezas que são próprias desse mundo pós-queda, nós temos motivos para dar graças a Deus, né? Essa semana eu falei com uma família que num país como o nosso, paradoxalmente tão rico e tão miserável, ter um teto nos torna muito ricos. Voltar para casa e ter uma cama onde descansar durante a noite. Chegar ao meio-dia e ter um prato de comida sobre a mesa. Então, quando a gente olha para os motivos pelos quais devemos ser gratos a Deus, são muitos. Então a gente tem que regar nossa oração com gratidão. E a gratidão é o segredo do contentamento. Toda pessoa infeliz é necessariamente descontente. E toda pessoa descontente é necessariamente alguém ingrata. Então, orar com ações de graças. E ainda, no verso 3, ele fala sobre a oração intercessória. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Paulo pedindo oração. Isso aqui para mim é muito pedagógico. Que Paulo era um bom pregador, embora pregando o irmão dormiu e caiu. E Paulo foi lá e ressuscitou e continuou pregando até amanhecer. Agora não cai de novo não, porque se cair agora já era. Era um bom pregador, um excelente estrategista, teólogo de mão cheia. Agora vejam, ele não se estribava em nada disso. Um homem que pede oração é um homem que está dizendo o seguinte, eu não posso sem a graça de Deus. Paulo está dizendo, suplicai e ao mesmo tempo também por nós. Paulo está encorajando a igreja a orar,
Orem com perseverança, com ações de graças, com vigilância e com súplica. Orem por nós, eu preciso da oração de vocês. Um pastor pedindo oração, é o que Paulo está fazendo aqui. Então veja, irmãos, nós temos muitos desafios grandes, mas Deus é maior. E a gente vai vencer cada um deles, se nós colocarmos diante de Deus essa necessidade e esperar o socorro que vem do Senhor e realmente confiar que Deus pode fazer, como nós cantamos, mais do que a gente pede ou pensa, né? Bem, quando os joelhos se dobram, os corações se inclinam. Então eu poderia falar bastante coisa sobre isso aqui, mas por conta do tempo. Então a primeira regra de ouro aqui, o primeiro pilar que sustenta a nossa vida é a prática da oração. Nós precisamos fortalecer essa área da nossa vida. A segunda é a supremacia da palavra. Se você observar os versos 3 e 4, Paulo vai falar da palavra. Suplicar ao mesmo tempo, também por nós. Paulo está pedindo oração, mas qual o propósito específico da oração que ele pede? Para que Deus nos abra a porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Isso aqui é muito instrutivo, porque Paulo está preso, mas não pede oração para que ele seja solto. Veja, ele não diz assim, irmãos, orem por mim porque eu não estou aguentando mais essa cadeia. Ele não faz esse tipo de oração. Era legítimo ele pedir, não era? Irmãos, eu estou preso, essa prisão é injusta. Orem para que os magistrados me tirem daqui. Não. Ele pede para que uma porta seja aberta para que ele continue pregando. Porque o foco de Paulo está na palavra. E o que é interessante notar aqui é que ele quer falar do mistério de Cristo. Paulo estava embevecido pelo Evangelho. O mistério de Cristo aqui é o Evangelho. Esse mistério oculto em tempos atrás, mas agora que foi revelado. Esse mistério do Evangelho, que reúne uma igreja constituída de judeus e gentios, centradas em Cristo pela obra que ele realizou. Então isso realmente é muito interessante. Então Paulo faz da cadeia o seu púlpito e diz para que a igreja ore para que ele continue pregando, para que uma porta seja aberta. A palavra tinha, de fato, a primazia na vida de Paulo. E o texto bíblico vai dizer, por exemplo, na carta aos Filipenses, na outra carta que Paulo escreve, nesse mesmo contexto, que a guarda pretoriana foi alcançada pelo Evangelho. Os homens que cuidavam de Paulo foram evangelizados por ele. Isso me fez lembrar, por exemplo, de um missionário, um pregador chinês chamado Watchman Nee, bastante controverso, mas ele tinha virtude certamente, ele liderou uma grande igreja na China, algo em torno de 100 mil pessoas, a igreja, o pequeno rebanho, era a igreja que ele liderava, e ele foi preso pelo regime comunista, e passou muito tempo preso, e o regime era tão perverso, né? Regime de Mao Tse-tung, que trocava constantemente a guarda, porque todos os soldados que faziam a vigilância dele acabam se convertendo. Porque o homem estava lá, por vezes, e ele era muito alto, né? Estava muito abaixo do peso, situação degradante naquelas prisões, e ele mesmo com todas as fraquezas e limitações, estava sempre em oração e evangelizando as pessoas. E foi tão cruel o que fizeram com ele, falou assim, olha, esse homem, todo mundo que a gente bota para tomar conta dele, ele evangeliza e muitos se convertem, então a gente vai acabar com isso. E houve uma sentença para cortar a língua dele. Cruel isso, né? E ele falou assim, aí chegou no dia de executar, e aí disseram, vocês podem cortar, só peço uma coisa só. Antes de vocês cortarem minha língua, eu permito que eu cante um hino ao meu Redentor. Enquanto ele cantava, o executor foi as lágrimas, né? Então, tipo assim, mesmo na prisão, a palavra tendo a primazia, a palavra tendo o centro, a palavra governando a vida. Então, acho que a gente precisa olhar para esses exemplos, não como padrões altaneiros, inatingíveis, romanceados, mas como exemplo de que a gente precisa colocar o que é primeiro lugar em primeiro lugar e tomar cuidado para a gente não inverter a ordem das coisas, né? Quando os missionários americanos construíram na colina, ali no Seminário do Sul, a capela, ao lado da biblioteca, se você chegar na capela do Seminário do Sul, tem uma palavra lá em grego, uma frase, a primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo
Timóteo, capítulo 4, verso 2. Kerusan ton logon. Prega a palavra. Então, naquela colina onde muitos foram formados para cuidar do rebanho de Cristo no Brasil, o pastor devia ter sempre em mente que pregar a palavra, a primazia da palavra, a centralidade da palavra. Então a gente precisa pensar nisso. Alguém diz, se você quer que Deus o ouça quando você ora, você precisa ouvi-lo quando ele fala. Thomas Brooks. Então, significa dizer que há uma relação estreita entre a pregação, entre a palavra e a oração. Então a gente ouve a Deus por meio da sua palavra, seja ela exposta publicamente, ou quando lemos na sua devoção particular, e nós respondemos a Deus em oração. Então essas duas coisas andam juntas. Então a prioridade da oração e a primazia da palavra são pilares que sustentam a vida da igreja, que sustenta a nossa vida pessoal. Então quero encorajar vocês, nesse alvorecer do novo ano, a ter diante de seus olhos essas duas verdades que andam juntas, palavra e oração. E para fechar os versos 5 e 6, Paulo vai falar de outra coisa também muito importante, que é um DNA batista. Sem nenhum ufanismo aqui, mas é um DNA batista. O testemunho aos perdidos. Veja o que ele vai dizer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder cada um. Então vejam, essa linguagem que Paulo está usando aqui tem esse background da cultura judaica. Paulo é um judeu de cidadania romana, se dirigindo a uma comunidade majoritariamente gentílica, mas ele tem essas expressões idiomáticas, essa é a linguagem. Então ele diz, olha, portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Para o judeu, todo não judeu era de fora. Significa dizer que para o crente, todo não crente é o de fora. E para com não cristão, para com aquele que ainda não passou pela experiência de conversão, a nossa responsabilidade é nos portar com sabedoria. Paulo está falando do testemunho. Então você tem prioridade na sua vida de oração, conectada à primazia da palavra, e essa sabedoria no testemunho. Portar com sabedoria, com os que são de fora. Por quê? Existe uma animosidade inerente. Jesus disse, perseguiram a mim, perseguirão vocês. Então existe uma indisposição do mundo para com o cristão, em linhas gerais. Somado a isso, existe uma rede que alimenta as caricaturas, o espantalho, as perspectivas equivocadas em relação ao cristão. Eu estou lendo uma obra do Paul Johnson, bom historiador, péssimo teólogo, mas um livro que tem tendo bons insights. E o Paul Johnson rememora que nos primeiros dias da igreja, os cristãos eram acusados pelos pagãos de coisas absurdas, porque eles alimentaram caricaturas. Então, por exemplo, os cristãos eram acusados de serem canibais, porque estavam chamando o corpo e o sangue de Cristo, depois estavam comendo o corpo e o sangue de Cristo. Isso a gente é doente, né? Como é que pode isso? Ignorância em relação à ceia. Nós éramos acusados de ser ateus, porque não acreditavam nos deuses. O cristão era acusado de ateísmo. Ou seja, várias caricaturas, né? Até de serem imorais, porque estavam chamando a pessoa de irmã, no outro dia estava casando com a irmã, mas era irmã no sentido espiritual. Veja o nível de ignorância. Então eram ateus, antipatriotas, imorais. Bem, ainda hoje há muita caricatura em relação ao cristão. O cristão é visto como alguém mente fechada, fundamentalista, uma expressão carregada, né, pejorativa, fundamentalista, ignorante, negacionista, anti-ciência, enfim, embora alguns alimentem essas caricaturas. Mas o fato objetivo é que a gente precisa ter sabedoria com os que são de fora. E como é que a gente deve fazer isso? Sobretudo por conta da conduta diária, maneira como a gente vive, né? O cristão, ele tem que tomar cuidado com as palavras, Paulo vai falar claramente sobre isso, mas o ponto de partida é o exemplo, não é? A maneira como a gente vive.
Alguém disse assim: os homens leem o Evangelho de Cristo e o admiram com seu amor tão infalível e autêntico. Mas o que dizem e o que pensam eles do Evangelho segundo nós? Em outras palavras, o testemunho arrasta. Então, verbalizar o conteúdo, anunciar o Evangelho, apresentar as proposições cristãs, as doutrinas da nossa fé é de fato importante, mas o testemunho não pode desautorizar a nossa pregação. Então, Paulo está falando sobre portar com sabedoria, ele fala de aproveitar as oportunidades. Significa dizer isso. Oportunidade aqui significa oportunidade. Cada minuto, cada momento, cada situação pode ser única. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades para dar bom testemunho do Evangelho. Devemos ter a palavra certa na hora certa. Veja o que Paulo vai dizer. Palavra temperada com sal. É uma linguagem adverbial, né? Uma palavra... Era um adágio antigo, né? Falou assim, olha, tem que ser na medida certa. O que é uma coisa temperada com sal? Não pode ser sem sal, nem com muito sal. O que é o tempero certo? Na medida certa. Então tem gente que nunca fala e tem gente que fala demais. Então tem que dosar aí. Achar a via média, né? Tem gente que acha que vai converter o outro por muito falar. Aí fica tagarela, dificulta o processo, né? O cara está lá contando um problema. Eu te falei que é o pecado. Aí, meu Deus do céu, estou cheio de problemas. Vem o cara já botar mais peso nas minhas costas. O outro está contando uma mazela lá, você está quieto, não fala nada, não tem uma palavra, né? Então a gente tem que temperar as palavras no tempo certo, na medida certa, na hora certa. Para citar o McLaren novamente, ele diz: uma palavra graciosa suaviza o caminho. Uma palavra animada pode iluminar o dia. Uma palavra pacificadora pode diminuir a tensão. E uma palavra amorosa pode curar e abençoar. Palavras, então, precisam ser temperadas com sal. E fazendo coro ao que Paulo diz aos Efésios, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe aqui não é o que a gente chama hoje de palavrão, porque isso tem um componente cultural. Veja um país como o nosso, continental. O que é um palavrão no Nordeste pode não ser aqui. O que é um palavrão aqui pode não ser no norte do país. A palavra torpe aqui vem de uma raiz que significa palavras que infectam. Então tem palavras que, embora não sejam classificadas como palavrão, elas infectam. Quem ouve, parece que adoece, parece que machucou, perturbou a alma. Então Paulo diz que as palavras de vocês não infectem aqueles que as ouvem. Mas, pelo contrário, Paulo vai dizer que as palavras transmitam graça aos que ouvem. São as palavras que acabam alimentando esse bom testemunho. Então, vejam, essa tríade nós podemos chamar de pilares da vida cristã. Palavra, oração, bom testemunho. E é o que todos nós precisamos sempre, para a glória de Cristo. Eu encerro lendo as palavras de Jesus em Mateus 6, verso 33. Peço a vocês que acompanhem. Eu acho oportuno a gente encerrar cantando as palavras de Cristo, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, vamos colocar o que é primeiro lugar, em primeiro lugar. Oração, palavra, e como resultado disso, bom testemunho da nossa fé, sempre. Amém? Vamos ficar em pé e vamos então cantar. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te
que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,